Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de TBJ e hoje a gente vai continuar a nossa aula passada, tá? Nosso assunto que a gente começou na aula passada, que foi a configuração emissor comum, e hoje a gente vai estender um pouquinho mais falando sobre a resposta em frequência da nossa configuração emissor comum, que é essa aqui, né? Eu apenas acrescentei uma cargazinha RL aqui para a gente fazer mais algumas análises da resposta em frequência. A resposta em frequência desse circuito é essa daqui, tá? Que está mostrando nesse gráfico aqui, que é uma relação entre o ganho, seu circuito amplificador, e a frequência. A gente mostra que o ganho não é o mesmo para qualquer frequência. Então ele tem um comportamento aqui, tem esse comportamento aqui, né? E aí o que é que acontece? O valor que a gente vai estar se importando aqui é esse valor aqui de frequência, tá? Que é chamado de frequência de corte, que ocorre quando eu tenho o meu AV máximo aqui, que é o meu ganho máximo, e essa frequência de corte vai ocorrer justamente quando eu tenho o ganho máximo sobre raiz de 2, ou seja, eu pego o ganho máximo, diminuo 3 dB, eu tenho o ganho do meu circuito amplificador na minha frequência de corte, tá? Que é o que eu tenho aqui, tá certo? E aí, a grande sacada é como é que eu calculo essa frequência de corte? Essa frequência de corte ela é calculada por 1 sobre 2π RC. Quem é essa capacitância aqui? Essa capacitância é uma das 3 capacitâncias que eu tenho aqui no meu circuito. Ou ECB, ou ECC, ou ECE. A capacitância considerada, tá? Quem é esse R? Que essa aula de hoje é para a gente determinar esse valor de R aqui. Como é que eu calculo esse valor de R? Esse R é a resistência equivalente vista pelo seu capacitor, tá? Pelos seus 3 capacitorzinhos aqui. E a gente vai fazer exemplos agora, 3 exemplozinhos, para a gente verificar quem são as 3 resistências vistas por CB, CE e CC, tá? No primeiro caso, eu tenho a capacitância vista por CB, tá? Eu coloquei aqui o meu circuitinho baseado no modelo de pequenos sinais, a minha análise CA, e introduzindo o modelo de pequenos sinais no meu TBJ. Para verificar esse circuito aqui, você pode voltar lá na aula passada e vai verificar como é que a gente fez esse circuitinho. Então aqui, ó, de VI para o centro, apenas repetir CB. O restante a gente fez tal como está lá na aula passada, tá? E apenas inserir aqui entre V0 e o terra a minha resistência RL, aqui que ficou em paralelo com o meu RC, tá? E aí o que é que acontece? A minha resistência vista por CB vai ser justamente essa resistência aqui, tá? Que aí eu vou utilizar mais uma vez o teorema de Thevenin. Então a minha fonte de corrente aqui abre e eu vou ver quem aqui na frente de R aqui, né, à frente desse ponto aqui, vai ser RB1 em paralelo com RB2 em paralelo com RE. Só que como RE está no emissor, eu vou utilizar a regra da resistência refletida, que vai ficar RE visto pela base como sendo RE multiplicado por beta mais 1. Então é o seu Rin do seu circuito amplificador que a gente mostrou na aula passada, tá? Então RB1 em paralelo com RB2 em paralelo com RE multiplicado por beta mais 1. Então essa é a resistência vista por CB, tá? Quem é a resistência vista por CE? E aí agora, ó, vejo que CB agora voltou a ser curto-circuito, tá? O seu CC ainda continua como sendo curto-circuito e aqui eu coloquei o meu E aqui, né, que está em paralelo com a minha resistência RE no meu circuito, já que eu estou considerando agora a resistência vista por ele. E aí o que é que acontece? Redesenho o meu circuito introduzindo CE, e aí a minha resistênciazinha vista por CE, ó, eu vou pegar daqui, ó. O que é que vai acontecer? Como é a resistência equivalente, eu vou utilizar o teorema de Thevenin. Então aqui abre e a minha fonte de tensão da entrada aqui vai para o terra. Então se aqui vai para o terra, então ficando em paralelo com RB1 e RB2, vai ficar o terra, né, que é o resultado do paralelo do terra, ou de um fio aqui em paralelo com RB1 e RB2, vai ficar o fio. Então nesse ponto aqui, ó, vai ter o terra, tá? Já que VI é terra, então nesse ponto aqui eu tenho terra. Tudo bem? E aí o que é que acontece? Redesenhando, né? Redesenhando eu tenho CE, RE e o REzinho aqui. E aqui nesse terminal de RE eu tenho terra. Tá? E aí o que é que acontece? R, que é essa resistência aqui, está vendo quem na frente dela? Ele está vendo desse ponto para o terra eu tenho REzinho e desse ponto para o terra eu tenho REzão. Então, essas duas resistências elas estão em paralelo, tal como a gente vê aqui. Então a resistência que a gente iria utilizar lá na minha equação da frequência de corte, na minha expressão para cálculo da frequência de corte, a resistência que eu iria utilizar seria essa aqui, o REzão em paralelo com REzinho, tá? E para eu calcular a resistência vista por CC, eu repito o meu circuito, agora considerando CC, né, considerando a minha capacitância CC aqui, tá? Então, vou utilizar de novo o teorema de Thevenin, aqui vai abrir, tá certo? Então, se aqui abre, né, eu vou estar utilizando apenas esse circuitinho aqui, tá? Para calcular a minha resistência. Então, quem seria o meu circuito? CC aqui no meio, RC aqui e RL. Aqui está aberto, então vai ficar só esse circuito aqui que eu tenho que considerar para o cálculo da minha resistência. Então, CC vai ver uma resistência desse ponto até esse, né? Vai ser a resistência vista por CC, tá?
E aí o que é que acontece? Aqui esses dois pontos aqui estão conectados, então desse ponto até esse eu vou ver RC conectado em série com RL. Então vai ser a soma de RC com RL, que é a resistência que eu iria utilizar para o cálculo da resistência equivalente vista por CC. E aí com CC eu tenho, com a resistência equivalente vista por ele, eu calculo aqui, né? E substituindo na minha expressão a frequência de corte, eu consigo calcular a minha frequência de corte para cada um dos meus 3 capacitores, tá? Cada uma das minhas 3 capacitâncias, como você preferir, tá certo? Então, o grande segredo aqui está em calcular essa resistência equivalente, uma vez que as capacitâncias a gente normalmente tem aí. A gente pode calcular a capacitância, sabendo que a gente tem essa resistência e a frequência de corte. Então, aqui já dá para a gente brincar um pouquinho com isso aqui, beleza? Então, essa era a aula de hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos. Espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha com quem você gosta desse conteúdo, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. O nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas a aprenderem cada vez mais. Beleza? Então a gente se encontra na próxima semana. Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações para estar recebendo as notificações de vídeo novo toda semana dos nossos cursos, tá? Então semana que vem a gente tem mais uma aula do nosso curso TBJ. Valeu e até lá!